Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Um cilindro provido de um pistão móvel sem atrito encerra em seu interior a 27 graus Celsius um gás perfeito cujo volume é de 5 litros. Para qual temperatura deve ser elevado o gás para que seu volume aumente 3 litros mantendo a pressão constante? Então vamos lá, informações aí. O que nós sabemos sobre esse gás? Inicialmente, ele possui uma temperatura de 27 graus Celsius, isso a um volume de 5 litros. Ele vai ter um aumento no seu volume de 3 litros, ou seja, ele tinha 5 litros, aumentou 3, ele passou a ter 8 litros de volume. Nós queremos saber qual será a temperatura que ele vai chegar, considerando que esse processo ocorreu a pressão constante. Então, como a gente está falando de um gás, como a questão não especificou nada, podemos considerar como um gás ideal. E nem falou de escapamento, o que nós podemos afirmar é que a lei geral dos gases ela é válida. Então, tu pode fazer que PV sobre T no final do processo é igual a PV sobre T no início do processo. Sendo que a pressão ela é constante, logo ela é igual no final e no início. Então, você pode simplificar. E sobrou aí volume final sobre a temperatura final igual a volume inicial sobre a temperatura inicial. O volume final do processo ele vale 8 litros. Litro é uma medida de volume, porém não é a do sistema internacional. Mas para esse tipo de igualdade não tem problema, porque as medidas de volume elas são proporcionais. Contanto que do outro lado da igualdade eu use a mesma, não há problema nenhum. Sobre a temperatura final que eu quero descobrir. Do outro lado, o volume inicial, que também está em litro, vale 5. A temperatura inicial foi dada, mas aí tem um problema. Temperatura, as suas medidas não são proporcionais. Então você não pode usar qualquer escala. A escala que nós podemos usar para aplicar na lei geral e em toda termodinâmica é a escala Kelvin. E se você observar, a temperatura ela não foi dada em Kelvin, ela foi dada em Celsius. Então a gente tem que passar essa temperatura para Kelvin. Para você passar da escala Celsius para Kelvin, basta você somar 273 unidades. E 27 mais 273 dá 300, e isso sim medido em Kelvin. Aí eu venho, pego esse valor e substituo aqui, 300. Essa fração aqui, 5 sobre 300, eu posso simplificar por 5. Que vai ficar assim, em cima fica 1 e embaixo fica 60. E agora basta eu multiplicar cruzado. Então vai, 60 que está aqui dividindo vai multiplicando 8, então fica 8 vezes 60. O t que está aqui dividindo vai multiplicando 1, e t vezes 1 é o próprio t. No final, a temperatura então vai ser igual a 8 vezes 60, isso dá 480. Só que a escala de temperatura que a gente está usando é a escala Kelvin. Então, 480 Kelvin, esse é o seu gabarito.